Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui com o professor Jorge Jacó. Eu já tinha ouvido falar sobre o Jorge em podcast, mas não tinha conhecido pessoalmente ainda. Aí conheci ele no encontro da Ludus Magisterium. Aí falei, nossa, esse é o Jorge Jacó, que fez aquilo tudo. Eu ouvi um podcast teu na Hack dos Quest Ah, e é? foi sensacional. Eu achei teu É. trabalho sensacional. E aí, eu queria que você contasse um pouco do seu trabalho para a gente, mas primeiro queria que você se apresentasse para o pessoal que está escutando a gente. Ah. Olá, pessoal. Eu sou o professor Jorge Jacó. Eu sou professor da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro. Sou professor de Geografia e História. Na Prefeitura do Rio de Janeiro, a gente acaba dando aula de filosofia também, de projeto de vida, orientando os alunos de várias formas. E eu sou apaixonado por jogos e como eu tenho essa paixão por jogos, os meus alunos eles acabam sendo levados para essa minha paixão também e a gente acaba misturando tudo, jogos, educação e fica uma coisa super divertida. A molecada adora. No momento a gente está com esse projeto com os card games, né? Você vai falar bastante sobre isso, você pode ter certeza. Quando que você começou a jogar jogos? Caramba! Você era um Então, menininho, sei lá. eu acho que eu nasci jogador. Eu tenho 38 anos de idade, eu nasci um jogador de jogos, eu sempre gostei. Mas acho que a minha primeira lembrança com jogos de tabuleiro era do meu padrinho. Eu tenho um padrinho que ele é muito. Ele tinha bastante. Tem, né? Tinha bastante posse, dinheiro. E ele tinha uma coletânea de jogos. Eu não sei se era da Grow, mas isso na década de 80 era muito raro. Era uma coletânea que o nome da coletânea era Todos os Jogos. Olha o nome da coletânea. Nessa coletânea não tinha só gamão, xadrez e dama. Ele tinha xadrez chinês, ele tinha wargames. Tinha uns wargames que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Assim, pela primeira vez na vida eu tinha ouvido falar de wargames. Muito antes do War, assim, muito antes. Ele tinha jogos de cartas e jogos associados a tarô. Era uma grande mistureba, assim, sabe, de jogos. E eu diria que eram mais de 300 jogos com tabuleiros diferentes. Tinha um livro, o livro com as regras. É um troço desse. Assim, eu adorava ficar lendo só as regras para conhecer jogos diferentes. Essa faz meio que parte da minha infância, muito. Eu tô falando antes dos 10 anos de idade. Então, eu Nossa. sempre via aquilo e eu queria jogar aquilo. Né? Teve um dia que eu me vi jogando sozinho um wargame, eu devia ter uns 10 anos, assim, um wargame que simulava a batalha entre os israelenses e os egípcios na guerra de Yom Kippur. Assim, sabe, eu fiquei impressionado, assim, eu nunca tinha ouvido Gente, falar tão daquela novinho. batalha. E as unidades eram em pedacinhos de papel, assim, com tanques, infantaria, artilharia. Assim, era uma coisa muito louca, assim. Isso marcou muito a minha infância, os jogos e depois os videogames e um pouquinho mais tarde, assim, com 12, 13 anos, os card games. Mas assim, eu sempre fui um jogador, assim, eu sempre fui apaixonado. Qual foi o primeiro jogo que você se lembra de ter jogado? Bom, eu, assim, De com os tantos. meus primos, assim, eu consigo lembrar muito o War. Eu lembro muito, a gente ia para tinha uma casa em Petrópolis, né? Era uma casa na serra, assim. Eu era apaixonado pelaquela casa, que chamava-se Capim Roxo, era um sítio. Né? E a gente ia quase todo fim de semana, cada 15 dias, e eu era apaixonado pelaquela casa. Eu sempre fui um cara de acordar muito cedo. E a gente passava a tarde inteira jogando War, ou algum desses jogos. Eu jogava muito com a minha prima esse xadrez chinês, esse xadrez chinês ele é tipo uma estrela de 6 pontas, assim, sabe? Onde você tem que mover as pecinhas na direção oposta da estrela, assim, é bem diferente, são jogos muito diferentes. E esses jogos são muito vivos na minha memória, assim, sabe? Eu acho que eles despertaram o fascínio que eu tenho hoje por jogos de tabuleiro. Eu vou dar uma pesquisada nesse xadrez chinês aí, porque eu sou apaixonada por xadrez. Aí agora fiquei sabendo disso Assim, agora. todas as peças são iguais. Ele, apesar de se chamar xadrez chinês, ele parece muito com uma dama. Assim, sabe? Mas o nome que estava lá nesse era Era xadrez xadrez. chinês. Vou pesquisar, vou pesquisar.
Assim, quando que os card games, porque assim, a gente sabe que você é um apaixonado por Magic, fez uma revolução, e aí você vai contar sobre isso daqui a pouco, sem dar Revolução? muito Tô chamando spoiler. disso agora? Revolução. Eu tô chamando, pelo que eu escutei Que bom! no Hack do Quest. E assim, quando é que você começou a jogar card games? Então, eu sempre gostei muito de jogos, né? O card game, bom, eu devia ter uns 12, 13 anos, isso deve ser 94, 1994, tô denunciando aqui minha idade, né? Mas tudo bem, não. Em 94, 95, eu morava na Tijuca, e provavelmente eu estava indo para a escola, indo para algum lugar, e eu passei, eu morava próxima na saudosa e maravilhosa e Gibimania. Quem gosta de gibis, assim, quem viveu um pouco ali pela Zona Norte do Rio de Janeiro, vai lembrar um pouco da Gibimania. Gibimania era essa loja que vendia gibis, ela tinha muitos gibis antigos, né? E tinha uma galerinha que frequentava ali a Gibimania sexta-feira. Bom, que eu lembro, né? Faz tanto tempo que a coisa fica meio turva. Mas frequentava ali e jogava esse joguinho de cartas, esses card games. E eu falava, poxa, mãe, que negócio legal. Aí a minha mãe, pô, filho único, né? E mãe solteira. Aí ela comprou para mim o meu primeiro baralho de Magic, devia ser lá em 94. É um baralho de quarta edição, hoje a gente chama de quarta edição do Magic. Né? Foi a primeira edição lançada em português, que era uma caixinha, assim, custou R$ 12 na época. R$ 12 a caixinha de Magic, meu Deus. Hoje o booster era R$ 12. Né? Mas então, era uma caixinha de Magic com 60 cartas, que via as 5 cores, via um manualzinho que eu adorava ler, aquele manualzinho, lia várias vezes, assim, tinha um exemplo de batalha no final. E eu lembro que, poxa, agora eu tenho umas cartas que eu falei, eu vou jogar. Aí eu jogava com a galera, mas não era um deck propriamente dito, era mais pra você conhecer o jogo e aprender o jogo. E eu falei, poxa, mãe, a gente tem que preservar essas cartas. O que a gente vai fazer com essas cartas? Aí minha mãe adorava cuidar do meu material didático, ela plastificou as minhas cartas. A gente teve um trabalhão meu com Deus. Contact. Quem é da década de 90 sabe do que eu tô falando. O Contact era um plástico vinílico que você arrancava a película e colava a capa do caderno do livro para preservar a capa do caderno do livro mais tempo. E a gente fez isso com as 60 cartas de Magic. Né? Bom, gente, já virei fã da sua mãe também. Pô, minha mãe foi fantástica. Eu vou passar esse vídeo para ela assistir, ela vai achar essa história, vai lembrar dessa história. Minha mãe já é uma senhora, mas ela vai adorar, vai lembrar. Aí a gente plastificou essas cartas e para quem é entendedor de Magic, o meu gato tá aqui, a gente destruiu as cartas. Né? Porque, assim, para quem gosta de Magic hoje, sabe que fazer isso é um crime. Né? Mas naquela época, a gente nem ligava, a gente queria preservar. As cartas não tinham esse valor. Né? E, aliás, vou ser muito sincero que esse pensamento de plastificar as cartas, ele está dentro do projeto. Depois eu explico o porquê. Então, mas a gente destruiu as cartas, porque as cartas não tinham valor monetário para mim naquela época. Né? Então, a gente... Até hoje, essas cartas, eu fiquei famosinho ali na galera de mania como o cara que teve o saco e a paciência de plastificar todas as cartas de Magic e destruí-las. Né? Aí, durante muito tempo, sempre que eu esbarrava com uma carta plastificada de quarta edição, eu falava, ih, essa carta foi minha. Alguém mais. Não, essa carta, ninguém era louco de fazer isso. Essa carta foi minha. Assim, quando era de quarta edição. Quando era de uma outra edição, sei lá, Alliance ou outras edições que vieram depois, né? Bom, obviamente não era minha, mas a de quarta edição, borda preta, era minha. Uma probabilidade alta de ser minha. Né? E eu achava isso fantástico. E durante um tempo eu comecei a trocar essas cartas para resgatar essas cartas plastificadas para mim, mas isso não durou muito, não. Eu acabei desencanando isso no início do século XXI. Mas isso foi a minha primeira experiência com o Magic. Foi muito engraçado. A gente jogava na rua. Era jogar na rua, que fica as manias. As manias não tinha espaço. Não tinha espaço para jogar. Não tinha mesa, como as lojas têm hoje, são mais equipadas e tal. A gente jogava na rua, nos cones, aqueles cones de concreto. Né, a gente botava uma estrutura de madeira em cima e jogava em cima, que era feita de marcenaria, colocava em cima do cone de concreto e virava uma mesa. Muito engraçado. Caraca! Cara. No chão! Que também isso eu importei para o projeto, né? Mas esse foi o início da história com o Magic.
Meu Infelizmente, Deus. Tudo começa de um jeito muito louco, sempre. a década de Você 90 foi muito louca. usa. É década de 90? É algum amante dos RPGs ou da cultura geek? Se sua resposta for sim, eu venho te convidar a conhecer o Coletivo Nerd. Nós somos um projeto de alunos que viemos com o objetivo de difundir toda a cultura nerd pelo Instituto. Além disso, temos também a meta de criar um ambiente seguro para que pessoas de dentro e de fora do IF possam vir a conhecer mais sobre todo esse universo e também socializar. Se você achou legal e quer saber mais sobre os nossos eventos e projetos, que já são bem conhecidos por alguns alunos, você pode seguir as nossas redes sociais que vão estar aparecendo aí na tela. Você usa o Magic na educação? Você usa jogos em geral na educação? Como você decidiu incluir jogos na sua vida profissional? Cara, quem dá aula sabe que dar aula no Brasil é um ato de resistência, né? Como costumam dizer. Dar aula no Brasil, ser professor no Brasil é exercer a resistência. Mas na educação pública é pior ainda. Dar aula em educação pública, você tem que ser um verdadeiro Rambo, assim, tem que ser um MacGyver, você tem que inventar de tudo, porque é complicado, são crianças carentes, eles não têm acesso às coisas. E nós, professores, as aulas são chatas, a gente tem que assumir isso. Assim, acho que vai ter muito professor que vai assumir, outros não vão assumir. O professor do século XXI, ele precisa assumir que a sua aula pode estar chata, porque o século é outro. As crianças, elas aprendem de múltiplas formas. Então eu estava percebendo, eu já tenho já passou de 10 anos do magistério na prefeitura, né? E eu estava percebendo que as minhas aulas estão ficando chatas. Já estavam chatas há algum tempo. Eu falei, poxa, cara, o que a gente pode fazer para tornar isso legal? Inclusive para mim, entendeu? Pô, o que vai me fazer me motivar a levantar de manhã e ir para a escola? Eu pensei, poxa. Aí eu lembrei da Gigmania. Eu lembrei, pô, que sentimento legal foi ter plastificado aquelas cartas, entendeu? Ter aprendido a jogar. Que sentimento, que oportunidade legal, entendeu? Mas como propiciar um jogo caro para crianças carentes do subúrbio do Rio de Janeiro? Eu dou aula em Santa Cruz. Para quem não é do Rio, Santa Cruz é talvez, bem provavelmente, eu sou de geografia, então eu acho que eu posso botar esse chapéuzinho aqui. É o IDH mais baixo do Rio de Janeiro. Então é uma população muito carente, uma população que de repente nunca foi ao cinema. Uma população que de repente nunca foi à praia. Olha isso, cara, no Rio de Janeiro. É complicado isso, é complicado falar essas coisas. Assim. Então, como eu vou levar Magic? Como essas crianças vão conhecer o Magic? E aí veio o projeto, né? Veio essa ideia de... Primeiro eu levei a minha coleção. Falei, poxa, por que eu vou ficar com essas caixas e caixas de Magic aqui, fichários? Isso não faz nenhum sentido. Eu vou ficar com os meus decks, que eu gosto e tal. E eu nem jogo mais competitivamente, nunca tive essa sina, né? Então, pô, comecei a dar a minha coleção para as crianças, assim, jogarem. E elas piraram, elas surtaram. Não creio. Totalmente. Eu não tenho carta mais aqui em casa. Eu tenho meia dúzia de decks, assim. Eu sou muito entusiasta do Magic, de um formato chamado Pauper, que é um formato que só pode cartas comuns. Né? A galera do Magic diz que eu sou meio... eu sou o comunistinha do Magic. Porque, para mim, eu só jogo formato Pauper. Eu acho que o Magic secar um absurdo. Também acho. Um pedaço de papelão valer, sei lá, mais R$100, eu acho um absurdo. Entendeu? Então, eu acho que o projeto ele ajudou a desconstruir isso, não só na minha mente, mas na mente da própria comunidade do Magic. Assim, sabe? Que para as crianças, elas estão recebendo aquele pedaço de papelão que para ela é divertido. Se aquilo vale 50 centavos, R$1, R$3, que se dane. Entendeu? Para elas é divertido. Entendeu? Então, o Magic, além de transformar a pedagogia, a minha pedagogia, transformou pelo menos a comunidade do Magic, espero de uma forma positiva. Assim. Então,
Eu ouvi no podcast que você tinha alguma coisa, alguma forma de chantagem com os alunos. Chantagem! Ah, que Era horror! tipo um cartão com nota e tal, que eles iam pontuando para ganhar carta. Certo. E Porque as a gente não cartas. pode... E você parece que você recebeu financiamento também, apoio de lojas e tal, não foi? Não, financiamento não. Financiamento assim, mas assim, lojas Vamos lá. apoiaram, como é que Aquela foi minha isso? coleção, ela acabou muito rápido. Né? Ela, sei lá, durou um mês, Uma 2 escola meses o grande, né? projeto. Né? 1 mês, 2 meses, acaba rápido. Não tinha tanta coisa assim também. Então, eu precisava de 2 coisas. Eu precisava de suporte de mais cartas. Aí eu pensei, poxa, a minha esposa estava reclamando das minhas cartas de médica aqui em casa. Então eu imaginei que outras esposas e namoradas e mães estivessem reclamando das cartas de médica na casa desses jogadores. Então, como eu participo dessa comunidade, eu levei essa ideia e um lojista, uma loja muito especial, né, que eu sempre falo, sempre cito, que se não fosse esse lojista, não fosse essa loja, o projeto não existiria. Posso falar? Posso falar o jabá aqui? Pode, claro. Então, o João da Bolsa do Infinito, o João, ele, se não fosse por ele, esse projeto não aconteceria. Porque ele chegou para mim e falou, cara, eu vou juntar a doação dos jogadores e pode vir aqui toda semana, pegar uma caixa aqui e leva para as crianças. E foi isso, cara. Dito e feito. Toda semana a bolsa ela tá de mudança, não é mais aqui, mas ela era aqui no Engenho Novo, tô morando aqui no Meier agora, né? Ela é aqui no Engenho Novo, na Celso Lisboa, e toda semana eu chegava lá e tinha uma caixa de comuns, raras, às vezes raras também, porque o jogador de Magic, ele tem muito isso, ele abre o booster, ele pega a carta que interessa para ele, e o resto ele já tem. Então ele descarta. Olha isso. Então é verdade. Ele tem uma caixa que era só pro projeto, cara. Era muito louco isso. E foram meses e meses e meses de doações. Muitas doações, e as doações continuaram vindo. Aí, quando a gente ganhou uma certa notoriedade, o projeto cresceu já no 2º, 3º ano, isso a gente está falando antes da pandemia. Começaram a divulgar podcasts, com videocasts como o seu, assim, começaram a divulgar o nosso trabalho e começaram a pipocar doações do Brasil inteiro. Assim, sabe? Começou a chegar a carta do Ceará, começou a chegar de São Paulo. E tudo na escola. Às vezes chegava aqui em casa, mas eu pedi para o pessoal me enviar para a escola. E chegava correspondências na escola. Assim. Aí a gente começou a ter problema com o correio. Porque os correios lá de Santa Cruz, a escola era uma comunidade. Né? Uma comunidade muito carente. E o correio não funciona muito bem lá. Então eu comecei a ter problemas com os correios, porque falou, pô, professor, essas suas caixas a gente não consegue entregar. Aí a milícia é complicada, cara. Aí eu comecei a dar o endereço daqui de casa, que aí eu botava no carro e levava para a escola. Entendeu? Para você ter uma ideia de como chegou a doação. E foi muito legal isso, porque isso permitiu eu expandir o projeto daquelas 20 crianças iniciais para 300 crianças. Quando eu pisquei o olho, tinha 300 crianças jogando Magic nos corredores da escola, entendeu? Nos intervalos das aulas. Aí você perguntou, como é que você faz para o aluno receber esse material? Né? Bom, a gente, pedagogicamente, óbvio que a gente tenta tornar acessível para o máximo de alunos que quiserem. Mas a gente precisa condicionar esse acesso. A gente não pode chegar, quer jogar médico? Toma. Não pode ser assim. Senão fica sem graça. Então a gente começou a criar uma dinâmica onde tinha um mini-jogo. Um mini-jogo dentro do projeto, dentro do jogo, que é o atestado do digno. Tá? Era uma gincana. É uma gincana. Né? Até uns alunos hoje de manhã, a escola, a gente está falando, gravando esse vídeo dia 3 de agosto, né? Só para localizar. As escolas da Prefeitura do Rio de Janeiro estão voltando presencial, né? Que é um pouco polêmico esse retorno, mas está voltando presencial essa semana. Então já chegaram os alunos lá de 2 anos atrás do projeto. E aí, Jacó, vai voltar o atestado digno? Vai. Aí, o que é o atestado digno? O aluno ele coleta assinaturas dos professores dele. Assim, tem um textozinho padrão. Declaro que o aluno tal, aí bota o nomezinho dele. O aluno tudo que escreve. Né?
fez todos os trabalhos de casa, se comportou em sala de aula e é considerado digno para receber cartas do projeto New Planeswalker. É um textinho meio padrão, assim, sabe? E eles meio que sabem de cor. Aí ele tem que conseguir as assinaturas de todos os professores dele. E o professor só vai assinar se ele tiver feito o trabalho. Né? Por exemplo, eu mesmo assino alguns atestados de inglês. Às vezes, ele tem 8 professores. Às vezes, eu sou um deles. Então, eu só assino o seu atestado digno se você me entregar o trabalho de casa. Se você participar mais na aula. Se eu te fizer uma pergunta digno. ali, se eu te fizer uma pergunta que você estiver atento, você tiver estudado a matéria antes de chegar na aula, que eu gosto muito disso. Eu trabalho com sala de aula invertida, também, que é uma outra técnica pedagógica. Eu gosto muito de sala de aula invertida. Então, é ótimo. Quando os alunos chegam em sala, eles já têm uma noção forte do que vai ser dito, né, do que vai ser trabalhado em conteúdo. Então, por exemplo, hoje a gente estava falando por exemplo, do povo Banto, né, que é um povo ali da costa ocidental da África e tal. A gente está falando do povo Iorubá. Aí uma parte dos alunos já tinha uma noção do povo Iorubá, da influência do povo Iorubá, e eles participaram. Então, esse aluno que já tinha uma noção, que não são poucos, ainda bem, né, ele ganha minha assinatura, né? Participou, muito bom, pesquisou sobre o povo Iorubá antes de chegar na sala de aula. Ou seja, você estimula a proatividade do aluno com esse atestado digno. Aí, quando ele consegue as assinaturas, que é uma ralação, não é mole, ele precisa das assinaturas de todos os outros professores. Não basta ser bom só com o Jacó, tem que ser bom com a Milena. Com todo mundo. Tem que ser bom com o professor Sônia, de português, né? Com o professor Leandro de educação física, tem que ser bom com o professor Davidson de inglês. Isso é legal, porque ele não escolhe o professor, ele não prioriza. E ele vem no final da semana, assim, sexta-feira, e vem com o atestado de já terminei. Aí ele entrega o atestado com as assinaturas, as datas, tudo organizadinho, tudo bonitinho. Depois eu te mando aí se você quiser exibir e tal, os atestados. E ele recebe um bolão de cartas. Vai ganhar um bolão de cartas. Ele vai lá no armário e pega um bolão de cartas lá. Que a gente tem tanta doação que a gente conseguiu montar um armário. Caramba, que legal! E é mais ou menos isso, entendeu? Não é. A gente tenta estimular o aluno, mas isso também foi um processo. O atestado do Digno ele foi uma inovação de uns 4 anos para cá. Nos primeiros anos do projeto não tinha o atestado do Digno, era uma outra forma que não era tão boa quanto essa, né? Era os alunos, antes do atestado digno, eles iam na sala dos professores e a gente fazia tipo um julgamento ali dos professores. Não, esse moleque fez um trabalho, pode dar cartinha para ele. Isso era meio constrangedor para o aluno. Assim. Imagina, a sala dos professores é meio mística, né, para o aluno. Eu tinha medo de entrar, assim, eu chegava da porta. Assim. Não, mas eles iam lá, faziam fila. Lá no início do projeto, faziam fila para serem julgados dignos ou não, né? Só que isso acabava dando um intervalo dos professores, que queriam tomar um café tal. Então o atestado do digno resolveu esse problema com bastante louvor. Assim. Qual foi o seu maior desafio no início e qual está sendo o seu maior desafio agora com o projeto? Bom, o maior desafio, assim, a gente está falando de uma comunidade... Não vale falar pandemia, brincadeira, vale falar. Não, assim, a pandemia, ela é um hiato, né? A pandemia é um hiato no projeto. Não dá. Não tem como. Não tá na escola, não tem. A cartinha é complicado, entendeu? Então, a pandemia, infelizmente, ela foi um hiato no nosso projeto. E eu fiquei muito feliz de chegar hoje, depois de quase 2 anos desse hiato, o aluno ele chegar, não chega a ser 2 anos, 1 ano e pouco, né? Ele chegar para mim e falar, pô, Jacó, e aí, vai ter atestado digno? Entendeu? Sabe? Quase 1 ano e meio depois, assim. Falei, cara, vamos lá, eu preciso que vocês orientem os alunos novos. Né? Porque eu dependo muito disso. Legal. Os alunos mais velhos orientarem os alunos mais novos. Eu dependo disso. É basicamente assim que funciona o Stand Nerd. A multiplicação. Eu não consigo ensinar Magic para 300 alunos ao mesmo tempo. Então, o que eu fiz? Eu ensinei para 20, esses 20 ensinaram para outros 20 e assim foi. O negócio foi multiplicando. Né?
Então eu preciso meio que recomeçar isso. Enfim, a pandemia é um hiato. Mas eu acho que o maior desafio, como eu disse, a gente está a escola está localizada numa comunidade muito carente. E muito religiosa, né? Muito evangélica, religiosa. Então, a diretora, que também comprou o projeto, a diretora Cíntia, ela falou, ó, isso vai dar merda. Vai dar merda. Isso vai dar merda. Eu falei, Cíntia, cara, se der merda, a gente para. Se der merda, a gente para. Aí, beleza. Deu um ano de projeto, não teve problema. Na verdade, teve muita coisa boa, teve solução, né? Teve umas coisas bem legais, resultados bem legais. Aí assim, então vamos continuar, beleza. Aí no segundo ano também não teve problema significativo. Eu acho que nesses 5 anos de projeto, eu tive 4 casos de 4 alunos que nem precisavam estar no projeto, assim, para melhorar suas notas, que o aluno chegou para mim, poxa, minha mãe não quer que eu jogue. Infelizmente, minha mãe não quer que eu jogue. Aí tudo bem, beleza. Desses 4, eu cheguei a conversar com os 4 responsáveis. 3 deles, tudo bem, professor, você me convenceu, mas assim, só na escola. Né? Porque o jogo de cartas, o carteado, ele tem uma conotação muito ruim para algumas religiões, principalmente evangélicas. Assim, considerado um jogo de azar. Tem má reputação. Tem uma reputação muito ruim, entendeu? Mas quando esse responsável ele vai na escola, ele conversa comigo, eu sou um cara muito falastrão, e eu brinco, e eu apresento, eu tenho uma apresentação pronta, eu apresento para o pai, eu mostro a melhoria nas notas, como a escola é mais legal assim para ele e tal. Geralmente eu consigo convencer o responsável com muita facilidade. Eu não tenho problema nenhum. E nesses anos todos de projeto não deu problema nenhum. Assim, teve uns casos pontuais. Assim, eu acho que 4 casos num universo, se a gente pegar 300 multiplicar por 4, de 1.000, mais de 1.000 alunos jogando, eu acho que tá bom, né? Menos de 1% de problema, assim, acho que tá ótimo. Pô, me surgiu uma curiosidade agora, e aí talvez a sua diretora saiba responder. Se você não souber responder, depois você conta pra gente nos comentários lá, porque fiquei curiosa. Claro. Vocês observaram um aumento na nota do IDEB depois que começou o projeto do atestado do digno? Isso é bem legal. Isso é bem legal. O problema, deixa eu ver como é que eu explico isso para você. Eu sou muito crítico da prova do IDEB, assim, porque você pincela alunos para fazer uma prova que não necessariamente tem uma conexão com o conteúdo curricular que você está trabalhando, entendeu? Tudo bem, é baseado na BNCC? Tá, mas a gente está falando aqui de uma escola pública, de um modelo mais aberto, a gente não está tão preso ao currículo assim. Essa é uma das grandes vantagens da escola pública. A gente tenta trabalhar o conteúdo, claro, mas a gente tem que entender que é um aluno que não tem a mesma bagagem cultural e intelectual de um aluno da Zona Norte e da Zona Sul do Rio de Janeiro. Entendeu? A gente está falando de crianças que foram alfabetizadas e até muito recentemente, assim, sabe? Então, a gente precisa ter esse tipo de memória. Eu sei porque eu estou te dizendo isso. Quando eu comecei na prefeitura, eu antes da prefeitura, eu dava aula em cursinho. Um curso pré-vestibular. E a gente sabe que curso pré-vestibular é aquela coisa louca, dinâmica, trabalho, exercício. Quando eu cheguei na prefeitura, eu tive esse choque. Né? Eu tentei transportar algumas dos meus trabalhos anteriores para a prefeitura e não funciona. Não dá certo. Você tem que, literalmente, na educação pública, sobretudo na educação pública, você tem que revolucionar a educação. Você tem que transformar a educação numa outra coisa, porque ela não está funcionando do jeito tradicional. Não funciona. Entendeu? Então, você tem que estimular, você tem que... Por exemplo, eu estava conversando hoje com uma aluna e ela gosta muito de poesia. Uma aluna. Ela foi estimulada a fazer poesia. Então eu falei, querida, que tal você fazer uma poesia sobre a preservação da Amazônia? A gente estava falando de bioma amazônico, ela turma do 8º ano. E ela topou. Eu falei, querida, se você me fizer um poema, a gente vai publicar esse poema e eu vou te dar um 10. Entendeu? Isso é muito melhor que uma prova. Isso é muito melhor que uma prova.
Então, voltando à sua pergunta do IDEB. É uma prova complicada, entende? De você aplicar no ensino público. Óbvio, você tem que ter um parâmetro, tem que ter um critério, mas esse critério é excludente. Então, o que acontece com as escolas públicas? Elas são sempre subavaliadas. São sempre subavaliadas. A gente faz o nosso melhor, a gente tenta, mas ainda é muito subavaliado porque tem muito desgaste pedagógico para ser recuperado, ainda mais agora com esse ato da pandemia. O que eu consigo comparar é a nossa escola, os resultados dos alunos com os alunos deles mesmos. Isso, eu tenho dados e eu consigo comparar. O que eu quero dizer? Vou ser mais claro. Eu consigo pegar um aluno, eu vou citar um aluno, o Studensky. Esse aluno, como ele foi no primeiro bimestre, como ele foi no segundo, como ele foi no terceiro, como ele foi no quarto. Isso é possível fazer, entendeu? Porque eu comparo o Studensky com o Studensky. Entendeu? Não dá para comparar o Studensky, que fez o IDEB, a prova do IDEB em, sei lá, 2016, com o outro aluno que vai fazer fez a prova do IDEB, vai fazer a prova do IDEB em 2022. Não tem controle. Isso é um absurdo, isso é uma comparação desumana, não existe. Sabe? Eu não concordo com essa avaliação. Assim, mas talvez a gente tenha uma surpresa positiva com relação a isso. Mas o que eu tenho de resultado bacana são resultados de quando eu comparo um aluno no primeiro bimestre, digamos, o estudante que ele era um aluno muito complicado, e quando ele terminou o ano, a mãe estava me agradecendo, assim, que legal, poxa. Que legal, que lindo. Entendeu? Isso é bacana. Esse tipo de comparação eu acho viável, quando a gente compara um aluno com ele mesmo. Assim, com a trajetória dele, né? Ele se vencendo e tal. Então, aí a gente vai passar para o terceiro bloco, que é o bate-bola, né? Eu faço uma pergunta, você responde. Já foram dois? Nossa. Já foram os dois. A entrevista é bem rapidinha. Então, eu vou te fazer uma pergunta, você responde com uma resposta curta, eu te faço outra, pode ser? Tá bom. Jogos analógicos, digitais ou analógicos adaptados para o digital? Tudo. Sem preferência. Tudo. O que for mais divertido na hora, dependendo da hora, dependendo... Essa aqui eu acho que eu já sei a resposta. Card game, jogo de tabuleiro ou RPG? Tudo! Mecânica preferida? Eu gosto daquela mecânica workplace. Workplace. Assim, tá. Mas eu também gosto da mecânica de conquista de territórios. Legal. Ficar tão assim, eu também gosto de RPG, eu adoro RPG, cara. Eu amo consegui RPG. levar. Era pra ser curto, né? Eu comecei fica à vontade. o RPG D&D, quinta edição. Mentira. As crianças, antes da pandemia. A gente estava começando a jogar uma campanha de D&D, né? Horde of the Dragon Queen. Né? Uma campanha de Na mesma escola? Sim! Que legal, que legal. Eu dou aula só numa escola. Fugindo da rotina, senão não é só card game, vamos entrar com RPG, vamos entrar com tudo, ludificar tudo. Jogo preferido? Putz. Não é o Magic. Eu achei que você ia falar Magic. Não.
Eu sou muito crítico do Magic, cara. Eu acho que desculpa, a resposta era curta. Se o Magic... Pode falar, fica à vontade. Se eu não jogasse o Magic com as crianças, eu acho que eu já tinha parado de jogar Magic. Não, deixa eu ver. Eu acho que o meu jogo predileto é o jogo que eu tô mais empolgado nesse momento. Entendeu? É o jogo que eu tô mais empolgado nesse momento. E nesse momento eu tô muito empolgado com o Root. Root. Aquele assimétrico, né? Eu tô muito empolgado com ele. Vai vir uma galera que sabe jogar assim, a gente vai jogar Root, então eu tô empolgadaço com o Root. Semana que vem eu penso outra coisa. De momento. Você tem algum designer favorito? Designer é o cara que faz o jogo. Todos são meu favorito. É sério, cara. Assim, não sei. Deixa eu dizer, eu não sei nome. Mas assim, eu conheci sou péssima com título e nomes. Eu conheci um cara. Eu não vou falar o Richard Garfield que fez o Magic, não. Não vou. Apesar dele ser um matemático, né? Eu conheci um cara, na própria Ludus, eu vou botar ele como meu designer favorito. Vou botar, porque eu tava falando com a minha esposa sobre que é o Luciano? Não. Ele fez um jogo, ele tava um protótipo, a gente tava comendo uma pizza depois da apresentação no Cefet. Lembro. Comendo uma pizza. Ele falou, não, cara, eu fiz você é professor de história, né? Eu falei, sou, também. Aí, eu fiz um jogo que são os escravizados fugindo das lavouras de cana-de-açúcar, dos canaviais, indo para os quilombos, assim. Eu não lembro o jogo do cara. E ele é um protótipo, aí a gente começou a jogar ali na hora, assim, foi super divertido, achei muito maneiro. Não, eles têm que fugir do Capitão do Mato, eu achei muito maneiro, cara. Eu quero encontrar esse cara de novo. É um barbudo, cabeludo? Eu não lembro. Não, ele não era barbudo. Ou é um rapaz que deu uma apresentação, que eu acho que tem dois na minha cabeça. Quem conhecer, é um jogo da fuga dos negros, dos negros escravizados. Acho fantástico esse jogo. Eu quero esse Léo, jogo. Sabendo, coloca aqui, por favor, na descrição e marca a gente. Aí, por favor, me bota em contato com esse cara, que eu quero o jogo desse cara. Eu também quero. Ele é o meu designer predileto. Ele acaba de virar meu designer predileto. A cada entrevista que eu dou, eu ganho um designer predileto. Existe algum jogo que você não recomendaria? Essa pergunta é difícil. Se falar Magic, a gente fica de mal. Eu não recomendo que os meus alunos comprem Magic. Não recomendo. Não quero que eles também não Magic. recomendo. Não, cada mês sai uma coleção nova. Não, Jacó, eu vou lá em Campo Grande, eu descobri uma loja em Campo Grande. Detalhe, Campo Grande são 10, 15 quilômetros de distância de Santa Cruz. Pra você ter uma noção como a Zona Oeste é tudo longe, assim, né? Eu vou lá descobrir uma loja, eu vou comprar. Falei, não faz isso não, cara. É só você me entregar o atestado digno. Você vai gastar R$15 aí num booster com 15 cartinhas? Eu apelo. É só você me entregar o atestado digno e eu te dou um bolão de mais de 100. Aí, eu posso fazer o atestado digno, assim, com a minha orientadora? Eu posso fazer meu atestado digno com a minha orientadora? Inclusive, o Léo seria o meu orientador de estágio. Assim, eles assinam. Brincadeira. Bom, você indicaria algum livro sobre jogos ou gamificação? Um livro que você goste? Cara, eu tô lendo isso aqui. Eu tava aqui do meu lado por um acaso. Tô lendo já joga pra gente. Cadê? Não dá pra ver o título. Homo Ludens. Homo Ludens. Huizinga? Esse aí mesmo. Tô lendo. Eu não conhecia. Eu tô lendo e tal. Tô curtindo, eu tenho ele no Kindle. Tem que pegar pra ler. Tá legal a leitura, assim? Porque eu tô tomando coragem. Eu tô curtindo. Eu preciso me inteirar mais. Eu tava conversando com a minha esposa. Eu sou um cara muito prático, né? E na prefeitura é tudo muito corrido. Então, o meu projeto falta muita teoria. Eu preciso embasar tudo isso que eu faço com teoria. Principalmente para se defender daquelas pessoas que falam assim, mas você não dá aula, você fica só de brincadeira. Sempre tem aquele chato, né? Elas não sabem que jogo é aprendizado. Não tem noção. Enfim. Não brincaram. Vou nem comentar. Você tem algum sonho em relação aos jogos? O meu sonho é uma escola pública de qualidade, cara. É uma escola pública que torne... Eu senti o suspiro. Todos iguais, assim, sabe? Eu percebi o suspiro. Compartilho disso também. Pois é. Para você, jogos e educação significam? É a mesma coisa. Tipo, quando você... O jogo é uma forma de aprendizado. Né? A gente joga para aprender.
É a mesma coisa. Eu acho que é por isso que jogo funciona tão bem com a educação. Qualquer jogo. O círculo mágico é perfeito. Ele funciona assim para você errar, aprender com o erro. Isso é muito legal, cara. Isso é muito importante, sim. Eu queria poder ter conversado mais com você, mas assim, infelizmente nosso tempo é curto. Eu só vou te pedir, de repente, se você tiver algum recado para deixar para os nossos espectadores, alguma palavra final. Não pode ter, não pode ter preconceito, assim. Não pode qualquer jogo que der para jogar, até porrinha ensina. Tudo ensina, qualquer jogo ensina. No Magic tem tanta coisa para ensinar, entendeu? Tem tanta coisa para aprender, Tem mesmo. Se a pessoa quiser trabalhar só com a lore do Magic, ela ainda consegue dar uma aula excelente. Só com a lore. Lore, assim, para quem não entende, é a historinha por trás das cartas. A própria lore do Magic, ela ajuda muito, que as edições são tematizadas, né? Teve uma edição de Egito Antigo, baseada em Egito Antigo. Teve uma edição focada em mundo helênico, né? Grego, né? Helênico. Teve uma edição mais medieval, assim. Então você consegue pincelar aqui e ali. A arte, ela é muito... os artistas do Magic, eles são muito expressivos e são muito influenciados, então você consegue aproveitar isso. Muito embasado. Você consegue utilizar o professor de inglês nos cards que estão em inglês. É muito rico, é muita coisa aqui. A gente ia ficar horas aqui eu explicando todas essas minúcias do projeto. Até decolonialidade, até um papinho bem moderninho, assim, bem atual, né, na educação. Até decolonialidade dá para trabalhar no Magic. A gente pode fazer uma edição, vamos fazer uma edição de cards com seres mitológicos, com história do Brasil, um período da história do Brasil, uma edição só sobre o segundo reinado, só sobre o primeiro e o segundo reinado. Show de bola. Vai ser muito maneiro. Cara, isso é muito legal. Ia ser legal uma palestra sobre como dar aula usando Magic de várias maneiras. E aí a gente pode fazer em outro canal lá no Ludus Magisterium. E aí, gente, já convido vocês pro canal Ludus Magisterium, tá? A gente tá aqui no Stand Nerd, mas vocês podem dar uma chegadinha lá que eu espero que mais pra frente a gente tenha essa palestra, tá bom? Já tô intimando. E é isso, é sempre bom poder te ouvir, Jorge. É um prazer poder te ouvir. Eu já jogava Magic, eu já tinha você como fã antes mesmo de te conhecer, e foi um prazer imenso te entrevistar. Então, assim, parabéns pelo seu projeto e muito obrigada por ter participado com a gente. Obrigado. O pessoal da Ludus é muito maneiro. Obrigado, pessoal do Stand Nerd. Eu vou deixar uma citação aqui de um colega da Ludus, também não vou lembrar o nome. Ele falou, quando eu expliquei o projeto para ele falou, poxa, cara, que ideia maneira, você hackeou o Magic. Meu Deus! Valeu, obrigado. Você revolucionou. De novo, volto com a palavra revolução. Sim, você revolucionou. Deixa de ser humilde, é isso mesmo. Obrigada, viu? Obrigada, Jorge. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Bom, nós esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe um like aí para fortalecer o canal. Não esqueça de se inscrever. E também ative o sininho para a gente te notificar da próxima entrevista. Até mais!